Capítulo 2. O dia seguinte foi cheio de garotos, caixas e quadros de aviso, malas, livros e travesseiros, e em todos os lugares havia mães dando abraços apertados e beijos cheios de lágrima. Passei a maior parte do dia na biblioteca, andando de estante em estante, respirando o cheiro familiar de livros, cera para madeira e nanquim. Era bom estar fechado entre as prateleiras, que não balançavam nem se moviam. Elas eram sólidas e estáveis. Talvez fosse essa a sensação que as vacas tinham quando voltavam ao curral depois de um dia no campo aberto. A bibliotecária se apresentou de um jeito quieto, típico das bibliotecárias, dizendo que seu nome era Senhorita T. Ela sorriu e explicou que era uma abreviação para traça. Eu não falava muito, então ela me levou para conhecer a biblioteca e me mostrou a seção de ficção e livros de pesquisa, e ficou especialmente animada com a coleção de poesia. Quando não correspondia ao seu nível de entusiasmo por Longfellow e Hopkins, ela sorriu, me incentivou a dar uma olhada por ali e voltou ao catálogo de fichas. Andei entre as estantes até encontrar as revistas da National Geographic. Em pé diante daquelas lombadas amarelas enfileiradas em ordem numérica, senti por um momento que eu tinha um lugar, um pequeno ponto ao qual pertencia. Então a porta se abriu e 2 garotos enfiaram a cabeça pela abertura. Olhando em volta, aparentemente não encontraram quem ou o que procuravam e foram embora. Não houve oportunidade para apresentações, mas mesmo que houvesse, não sei bem o que falaria. Olá, meu nome é Jack, sou do Kansas e queria estar lá. De qualquer maneira, teria sido bom ter pelo menos uns 2 nomes para associar àqueles rostos. Havia uma estante de troféus na parede de ouro ao lado da biblioteca. Talvez tenha a foto de um daqueles garotos lá, pensei. A estante estava cheia de troféus e placas de anos de vitórias da Morgan Hill. Basquete, futebol americano, corrida. Havia fotografias de rapazes usando os uniformes dos times, sorrindo com a alegria da vitória e abraçados numa demonstração de camaradagem. Estudei os rostos, firmes, corados e jovens, como se fossem rostos da história, e eram mesmo, porque as datas voltavam no tempo até o fim do século XIX. Eu me movia ao longo da estante enquanto os rostos iam ocupando os anos, um mesclando-se ao outro sem definição. Então um deles se destacou. Um garoto mais velho aparecia sozinho em um retrato. O cabelo estava penteado para trás e o rosto era forte, bonito. Embaixo da foto, escritas com tinta branca, vi as palavras Capitão da equipe de Morgan Hill, Remo e Futebol Americano, turma de 1943. A foto descansava sobre uma camiseta com o nome do jogador e um número nas costas. Fiche 67. Mas não foi a camiseta ou o troféu que chamou minha atenção. Foi o rosto dele, o sorriso. Ele sorria como se guardasse a vida naquela taça de campeão e pudesse beber dela sempre que quisesse. Sorria como se aquele momento vitorioso fosse durar para sempre. Então percebi meu próprio reflexo no vidro. Meu rosto era diferente, não só por ser mais jovem, não só porque não sorria, mas porque o verão passado me ensinou uma lição que, pelo que eu via, o capitão da equipe ainda não havia aprendido. A vida não cabe em uma taça e nada dura para sempre. De repente senti pena do número 67 e de tudo que ele não sabia. A manhã de segunda-feira chegou como uma chuva fria no Kansas em um dia quente e úmido. Em outras palavras, foi um alívio, porque agora, pelo menos, eu tinha um horário. Sabia que história vinha primeiro, seguido de latim, inglês e matemática. Ciências e educação física ficavam para a tarde. Pensei que, sabendo o que ia acontecer, talvez pudesse me localizar. Era disso que eu precisava, localização. No Kansas, você pode sair e enxergar quilômetros em todas as direções. Pode sempre calcular onde está, tomando por base o pináculo da igreja, o moinho ou o celeiro que se ergue como um farol no horizonte. Esses marcos servem para manter a pessoa enraizada, firme no chão, mas então entendi. Para ter marcos, era preciso ter terra, e o ar salgado que enchia meus pulmões me fazia lembrar que muito do que me cercava naquele lugar era água. Água em constante movimento, sempre mudando. Comecei a me sentir enjoado de novo. O professor de história era um homem baixo com dedos gordos que parecia muito animado com um bando de gregos que deviam ser todos da mesma família. Édipo, Perseu, Teseu. O nome dele era professor Donaldson. Ele fez a chamada e todo mundo respondeu, presente, exceto um aluno, Early Alden. Latim, Sr. Hildebrand. Mesma chamada, mesmo aluno ausente, Early Alden. E foi assim até matemática. Então quem apareceu? Early Alden. E eu o reconheci.
Era o garoto da praia, o menino dos sacos de areia. Ele era pequeno, devia ter pouco mais de 1,20 m. Os pés ficaram pendurados quando ele sentou na carteira. Bom dia, cavalheiros. O professor de matemática cumprimentou a turma e deixou sobre a mesa uma caneca de café fumegante. Eu sou o professor Eric Blaine, disse e começou a escrever na lousa. Como muitos sabem, este é meu primeiro ano em Morningham e estou ansioso para conhecer cada um de vocês. Ele virou de frente para nós e olhamos para o que estava escrito na lousa: o cálice sagrado. Todo mundo conhece a lenda do rei Arthur e sabe que o Sir Galahad procurava o Santo Grau, aquele cálice sagrado misterioso e perdido usado na Santa Ceia. Por séculos, ele foi reverenciado como um recipiente milagroso e procurado por reis e príncipes, humanitários e tiranos. Existe supostamente uma irmandade de guardiões para manter o cálice seguro. Ou, podemos dizer, para impedir que seu encanto misterioso seja avaliado à luz do ceticismo e do conhecimento moderno. O Sr. Blaine sentou-se à mesa na frente da sala. Não estamos aqui para discutir a autenticidade de Grau, mas a natureza e os méritos de uma cruzada. Por que alguém embarca em uma empreitada desse tipo? O Sr. Blaine olhou para sua lista de chamada e estudou a sala. Sam Finney, um menino rechonchudo sentado ao meu lado, fechou um pouco um olho. Para procurar um tesouro enterrado, capitão. Os outros garotos riam. Falou como um pirata de verdade, respondeu o Sr. Blaine. Mas sim, para procurar alguma coisa. Pode ser um tesouro. Porém, pode ser também a busca por alguma coisa menos tangível. Já ouviram falar da busca da felicidade? Ou da justiça? Tesouro enterrado me parece algo mais animador, disse Sam. Talvez, mas e a busca pela verdade? Talvez fosse este o verdadeiro objetivo do Sir Galahad, desmistificar o milagroso. E se ele procurava o grau, aquele recipiente sagrado, apenas para mostrar que era só um cálice? Os meninos olhavam para o professor com ar intrigado. Caramba, Sr. Blaine, você sabe como tirar a graça de uma boa história, disse Robin Jean Meyer, o menino ruivo com quem eu sentei na aula de latim. E aqui não é a aula de matemática? Precisamente. Então, o que isso tem a ver com a matemática? Perguntou o professor. Qual é o cálice sagrado da matemática? Alguma coisa tão misteriosa que muitos consideravam um milagre. Uma coisa entrelaçada no mundo matemático. Um número que é nada menos que infinito, eterno. Várias mãos se ergueram com a última dica. Preston Townsend? É o pi, senhor, respondeu um garoto com jeito de atleta sentado na segunda fileira. O cabelo era penteado com precisão, e o jeito como ele se posicionava na cadeira, com um lápis na mão, dava a impressão de que estava prestes a pedir por ordem em uma reunião muito importante. Imaginei que o pai dele devia ser banqueiro ou político, ou talvez o governador do grande estado do Maine. Sim, o pi, o cálice sagrado da matemática. Esse número misterioso que fascina matemáticos há milênios surgiu com os babilônios. Foi usado pelos gregos para medir a circunferência da Terra, foi considerado um número milagroso por alguns e obra do diabo por outros. Então, qual é o valor dele? Robin Jean? Essa é uma pergunta complicada, Sr. Blaine. Todo mundo sabe que o pi começa com 3,14 e continua. Nós tivemos que decorar os primeiros 100 dígitos no ano passado. Mas o pi é... A sala toda se juntou a ele para dizer. Um número infinito e sem repetições. Viu? Todo mundo sabe disso, concluiu Robin Jean. Você quer dizer que todo mundo aceitou isso como um fato, respondeu o Sr. Blaine. Nós os agitamos em nossas carteiras, incertos sobre o que ele queria dizer. Junto com o Sir Galahad, acredito que podemos acrescentar mais um nome à lista dos que se dedicaram a grandes buscas. Professor Douglas Stanton. Ele é um matemático de Cambridge, que se dedica a uma cruzada. Passou boa parte da carreira estudando esse número e tem uma teoria de que, ao contrário da crença popular, o pi não é um número infinito. Sim, é um número incrível com mais de 700 dígitos conhecidos atualmente, e milhares de outros ainda a serem calculados. Contudo, ele acredita que sim, o número acaba. O Sr. Blaine limpou o pó de giz dos dedos. Por que estou falando sobre isso?
Porque este ano vamos nos dedicar a uma busca pessoal e de expandir o pensamento, desafiar o que acreditamos, saber e amplificar os limites da matemática. Se π, o número mais venerável, pode ter fim, o que mais aceitamos cegamente e ainda pode ser posto à prova. O professor afrouxou a gravata. Então vamos começar a trabalhar. Abram o livro na primeira página. Olhei para trás, mas a carteira de Early estava vazia e a porta da sala se fechou em silêncio.